O presidente do governo italiano acaba de ultrapassar a primeira crise política desde a investidura do executivo em maio de 2006. Ao fim de 8 meses, Romano Prodi foi desautorizado pelo Senado e apresentou admissão ao presidente Giorgio Napolitano, que acabou por reconduzi-lo no cargo. O chefe do Executivo submeteu-se a uma moção de confiança aprovada pelas duas câmaras do Parlamento, eis como Romano Prodi analisa o sucedido. Esta foi uma crise salutar, já que reunificou fortemente a nossa coligação. Temos de nos lembrar que nunca perdemos e que a moção de confiança confirmou os votos obtidos no primeiro dia deste Executivo. Isto dá-nos uma grande capacidade de atração. Mas restam alguns problemas que serão debatidos nas próximas semanas e que podem colocar esta coligação novamente em perigo. Pois é claro que se refere à missão no Afeganistão. Contudo, vai haver mais de 300 votos favoráveis em 350 possíveis. Por isso, creio que quaisquer que sejam os comportamentos, este é um problema que não existe. Em Itália é quase unânime a opinião de que é necessária uma reforma do sistema eleitoral. Qual o modelo a aplicar? Um sistema uninominal a 2 voltas, como em França, um sistema proporcional, como em Espanha, um sistema como o alemão, que favorece a maioria, mas que não esquece os pequenos partidos. Eu pretendo um sistema no qual os cidadãos se possam exprimir e que garanta a estabilidade. Atualmente isto não é possível porque não há um acordo. Por isso eu busco um compromisso amplo porque esta é a única forma de alterar um sistema eleitoral. Eu sou bastante flexível, mas não vou renunciar a um objetivo claro. Que o cidadão se possa exprimir, que o governo possa governar e, na minha visão política, a existência de 2 polos que garantam a alternância do sistema. Anche 2 poli che garantiscono l'alternanza del sistema. Considera justo que partidos com pouca expressão eleitoral tenham tanta força para bloquear um executivo? Não é justo, mas é a história italiana. A Constituição e a lei eleitoral não tinham como objetivo a estabilidade, mas a garantia da máxima expressão pluralista depois da queda do fascismo. E assim ficou. Também não é justa a existência de 2 câmaras idênticas que devem aprovar as mesmas leis. E se há uma diferença mínima, a lei passa de uma câmara para a outra. Esta é a herança da nossa história e é esta a razão pela qual pretendo modificar a lei eleitoral. Considera mais sério participar em missões com um contingente militar de cariz humanitário, como no Afeganistão e no Líbano e antes no Iraque? Ou considera mais sério ter tropas de combate como os americanos e os britânicos? Para mim é sério participar em missões nas quais a ONU toma as decisões. Acho sério respeitar as nossas obrigações para com os aliados, embora as missões como a que organizamos no Líbano tenham um papel fundamental no campo da pacificação. Mas como se trata de zonas de conflito, é claro que os soldados vão armados e que, se houver necessidade, eles devem utilizar as armas. Os soldados vão armados e, em caso de necessidade, devem usar as armas. A propósito dos aliados, a Itália ainda não pediu oficialmente a extradição dos 26 agentes da CIA que são acusados de participar no rapto do antigo imã egípcio Abu Omar. Como pensa resolver este diferendo jurídico-diplomático? Como pensa de resolver esta crisi, esta querela diplomatico-jurídica com os Estados Unidos? Neste caso, Neste caso, a decisão ainda não foi tomada, porque pedimos ao Tribunal Constitucional uma clarificação sobre alguns aspectos jurídicos. Mas é verdade que considero estranho que, antes mesmo da Itália ter decidido o que quer que seja, do lado americano já declararam que não vão extraditar ninguém. Que, em ogni caso, não extraderanno nessuno.
Ritorniamo un po' all'Italia. Allora, una delle grandi novità del suo piano, prima la fiducia. Uma das novidades do vosso programa foi a legitimação jurídica das uniões de facto homossexuais e heterossexuais. Há quem diga que esse projeto foi sacrificado e no estrangeiro escreve-se e pensa-se que o Vaticano é muito forte. O Vaticano pesa verdadeiramente assim tanto na política italiana? Como lei sa, si scrive, si pensa a volte. Il Vaticano è così forte sulla politica interna italiana? Ma sul dico... Sobre as uniões de facto, antes do mais, trata-se de um projeto que foi profundamente examinado e que não viola em nada os fundamentos da família. Assolutamente i fondamenti della famiglia. Trata-se de um projeto no qual se reconhecem alguns direitos e que não sai da tradição italiana. Non si situa fuori da una tradizione italiana. O governo não abandonou, fez o seu projeto. Diante do Parlamento há mais 9 projetos, ou seja, 10 no total. E vai ser o Parlamento que vai escolher, decidir se um dos projetos vai avante e qual deles será escolhido. Deste ponto de vista, o governo cumpriu o seu papel. Se mandare avanti un progetto di questo, il compito del governo è finito sotto questo aspetto. E a força do Vaticano é só um clichê? É claro que existe uma longa tradição de relações muito estreitas entre o Estado da Igreja e o de Itália, porque existem relações estreitas de um ponto de vista geográfico, mas que em nada afetam a laicidade do Estado italiano, como também é reconhecido pela Concordata. La laicità dello Stato italiano, come anche riconosciuto dal Concordato. Torniamo all'Europa. Existe uma nova forma de nacionalismo, há quem lhe chame nacionalismo industrial. Por exemplo, quando a italiana Enel pretende entrar no capital da Suez, Paris bloqueia. Na francesa Suez, Parigi blocca. Quando la tedesca E.ON Quando a alemã E.ON quer comprar uma parte da espanhola Endesa, a Enel busca também uma participação na Endesa. Até que nível pode um Estado participar nas escolhas económicas de empresas semi-privadas? O Estado pode participar a uma scelta econômica de aziende semi-private? Beh, prima di tutto, lei mi dice un nuovo... Fala-me de um novo nacionalismo, mas ele é velho. É a história da Europa. Eu comecei os meus estudos em economia pela sua análise e creio ter sido o primeiro a utilizar o termo campeão nacional. Noutros campos, qualquer esforço deste tipo estaria votado ao insucesso. Estamos ainda numa fase de transição, durante a qual algumas fusões transnacionais são bloqueadas e outras não. Eu espero e faço pressão nesse sentido que se reduzam os obstáculos públicos à formação de um verdadeiro mercado europeu. E para lá chegar, verdadeiramente, é necessária mais força da parte das instituições europeias. Atualmente vivemos uma contradição. Rejeita-se uma política europeia, mas em seguida lamenta-se quando um país interfere em problemas deste tipo. Si lamenta quando i singoli paesi interferiscono su problemi di questo tipo. A propósito da crise da Airbus, pode dizer-se que a Airbus é um exemplo de cooperação económica, mas será que se trata também de um exemplo de cooperação política? A Airbus nasceu como uma empresa política para se transformar numa empresa industrial. O que sucede nestes dias é, em substância, a marca da passagem de uma estratégia política a uma estratégia industrial. Numa palavra, a Airbus está numa fase de racionalização face à concorrência da Boeing. Por isso está obrigada a fechar fábricas, a se reestruturar, a despedir, a se reorganizar, o que afinal evitou até agora, graças à sua forte e original dimensão política. A partir de agora, tem de se comportar cada vez mais como uma empresa. Presidente Prodi, grazie mille. Grazie a lei.
Grazie molto.